Direto do plenário está de volta. Imagens do plenário para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Declaro reaberta esta sessão extraordinária de julgamento para continuidade do voto do eminente relator, ministro Celso de Mello, na ADO de número 26. Nós daremos continuidade, então, ao voto de Sua Excelência. Caso não seja possível a conclusão ainda hoje do referido voto, nós suspenderemos a sessão e daremos continuidade na próxima quarta-feira. Ministro. Pois no momento apenas, senhor presidente. Pois não, à vontade. Senhor presidente, eu, então, tendo em vista a extensão do meu voto, ela realmente muito grande, eu proporia a Vossa Excelência, os eminentes ministros... Mas um belíssimo voto, realmente um voto que honra a história. Histórico. Histórico. Para ficar para todo sempre. Eu estou na página 36. Eu proporia que item 9, eu poderia talvez... até o final dessa sessão, ler os itens 9, 10, 11 e 11. E pararia ali, porque para o item 12, aí eu começo a falar das soluções possíveis para a colmatação do estado de demora inconstitucional. Então, eu já entrando direto no ponto, não é? Mas eu, então, iria até a página 58. Perfeitamente. Então, ficamos assim... o eminente relator... Não pede, não é... E não damos solução de continuidade no julgamento certo. E retomamos na próxima quarta-feira, a partir do item 12. Então, Vossa Excelência tem a palavra para os próximos tópicos. Os itens 9, 10 e 11. Senhor presidente, agora vou falar sobre a violência contra integrantes da comunidade LGBT, ou, usando uma expressão aqui do Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, aspas, a banalidade do mal homofóbico e transfóbico, fecha aspas, digo eu, uma inaceitável e cruel realidade contemporânea. Os atos lesivos praticados contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm atingido um nível preocupante, além de inaceitável, na escala de violência e de ódio dirigidos aos membros do referido grupo, a ponto de o eminente advogado, Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, em suas diversas manifestações sobre a questão, inclusive na petição inicial desta ação, parafraseando Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, qualificar essa gravíssima realidade contemporânea como expressão, aspas, da banalidade do mal homofóbico e do mal transfóbico, fecha aspas. Os dados estatísticos, senhor presidente, os dados estatísticos revelados pelos Amici Curiae demonstram que a comunidade LGBT do Brasil é reiteradamente vítima das mais diversas formas de agressão, motivadas única e exclusivamente pela orientação sexual e ou identidade de gênero dos indivíduos, sendo as agressões físicas, lesões corporais e homicídios, a concretização efetiva do comportamento racista dirigido contra essa minoria, dissonante do padrão heteronormativo prevalecente na sociedade brasileira. Nesse sentido, cabe referir que o grupo gay da Bahia, GGB, admitido nesses autos como Amicus Curiae e em funcionamento desde 18 de março de 1983, monitora os dados relacionados à violência contra a população LGBT, tendo apresentado anualmente relatórios que demonstram que o Brasil, aspas, é o campeão mundial desse tipo de crime, fecha aspas. Eis algumas das conclusões reveladas pelos estudos elaborados por referida entidade, com base em informações obtidas na rede mundial de computadores, nos meios de comunicação social e ainda por intermédio de voluntários que atuam em atividade de cooperação com o grupo LGBT. Aumento de 30% em 2017,
em relação ao ano anterior, dos homicídios contra o grupo LGBT, atingindo o número de 445 mortes no período. 56% dos assassinatos ocorrem em via pública. Das 445 vítimas referidas, 194, 43,6%, eram gays, 191, 42,9%, trans, 194 eram gays, 121, 42% trans, 43, 9,7% lésbicas, 1,1% bissexuais e 2,7% heterossexuais. Os heterossexuais incluídos porque foram mortos em circunstâncias que revelam condutas homofóbicas dos agressores, por exemplo, em defesa de gays que são amigos ou parentes. O número de transgêneros mortos entre 2016 e 2017 demonstra que o Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial, tal como referido pelo relatório mundial da Transgender Europe, organização que registra dados relacionados ao tema. Jovens que são rejeitados por sua família têm alto índice de tentativa de suicídio, 8,4 vezes mais. E foram registrados até outubro, no ano de 2018, 347 homicídios de pessoas LGBT no país. Cabe acentuar, senhores ministros, considerada a alta taxa de subnotificação, que os dados acima podem ser imprecisos, conforme reconhecido pela própria associação autora da pesquisa. Sendo certo, no entanto, que, aspas, o poder público apresentou um relatório sobre homofobia e transfobia com dados referentes a 2011. Foram registradas 6.809 denúncias de violações aos direitos humanos da população LGBT, dentre as quais 278 foram homicídios, merecendo destaque o fato de que a maioria dos casos de violência contra a LGBT é praticada por pessoas conhecidas da vítima, quase 62%, como familiares e vizinhos, e a maior parte das violências, 42%, ocorre no ambiente doméstico, 21,1% dos casos dentro da própria casa da vítima, 7,5% na casa do suspeito. E as agressões ocorridas nas ruas são 30,8%. Essa é a manifestação do grupo gay da Bahia Florestal. Ainda com o intuito de demonstrar a violência contra os LGBTs, vale advertir que, cotidianamente, a imprensa veicula notícias relacionadas ao tema, como se observa de inúmeras manchetes, das quais transcrevo algumas a seguir, reveladoras do inegável comportamento covarde, racista e preconceituoso, dirigido com clara motivação de ódio, contra essas pessoas absurdamente consideradas inferiores pelos delinquentes que as agridem de maneira tão covarde. Aspas. Ele tem ódio de homossexuais, diz delegado sobre o homicídio em Agudos, no interior de São Paulo. Cabeleireiro é apedrejado até a morte na zona norte de Natal, diz polícia. Homem que tirou foto antes de esquartejar admite ódio por gays. Agricultor é morto a facadas pelo filho na zona da Mata de Pernambuco. Rapaz de 20 anos não aceitava que o pai fosse homossexual. Menino teve o fígado dilacerado pelo pai, que não admitia que criança gostasse de lavar louça. Alex, de apenas 8 anos, era espancado repetidas vezes para aprender a andar como homem. Homem é suspeito de tentar estuprar filha lésbica para fazê-la virar mulher. São manchetes de jornais que estou lendo. Vai virar mulher de verdade. Lésbicas são vítimas de estupro corretivo. É uma nova figura penal. Turista gay é espancado por grupo em São Paulo e o post viraliza. Não foi minha escolha. Polícia investiga o homicídio de travesti que foi espancada até a morte no Ceará. Jovem gay é morto a facadas próximo a parque em São Paulo. Corpo queimado em Canavial é de rapaz morto pela mãe por ser gay.
Morre transexual que foi esfaqueado no centro de Aracaju. Nunca tinha passado por isso, diz lésbica agredida em lanchonete de São Paulo. Importante destacar ainda nesse quadro de inadmissível violação a direitos humanos essenciais da população LGBT, as estatísticas relacionadas aos indivíduos transexuais que, enquanto parte integrante do grupo vulnerável em questão, são os mais vitimados por atos de violência motivados pelo preconceito, pelo ódio e pelo racismo manifestados contra esses outsiders que sofrem intensa marginalização social e também marginalização jurídica. Relatórios de organizações civis que monitoram os dados relacionados ao tema, tais como o TGEU e o Grupo Gay da Bahia, revelam ser o Brasil campeão mundial da transfobia, o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, onde, de forma assustadora, o risco de uma trans ser assassinado é 14 vezes maior que um gay, tendo sido registradas 598 mortes de transexuais e de travestis entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, segundo informações constantes do site TAL. Entendo, senhor presidente, que esses números assustadores que venho de referir autorizam e validam a argumentação feita pelo ilustre subscritor da inicial, Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, de que se verifica no Brasil, nesse contexto, aspas, verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico, adaptando aqui célebre expressão de Hannah Arendt, no sentido de termos pessoas comuns e não monstros, achando-se detentoras de um pseudo-direito de agredir, de ofender, de discriminar e mesmo de matar pessoas por sua mera orientação sexual, homoafetiva, biafetiva ou identidade de gênero transgênera. Fecha aspas. Tudo a revelar inegável e inaceitável comportamento racista na acepção referida neste voto contra os LGBTs, tendo-os por seres menores, inferiores, degradados em sua essencial dignidade, que devem, segundo perversamente acreditam os seus agressores, que devem ser excluídos da sociedade. Item 10, senhor presidente. O tópico é este: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia por injustificável inércia do poder público. A agremiação partidária autora, ao ajuizar a apresentação constitucional, enfatiza que as cláusulas inscritas no artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição, consubstanciam verdadeiras imposições legiferantes que, dirigidas ao poder público, têm por finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada à proteção das pessoas, inclusive na esfera penal, contra atos de preconceito ou de discriminação em todas as suas formas de manifestação, inclusive quando perpetrados por motivo fundado na orientação sexual ou na identidade de gênero da vítima. Isso significa, segundo alega a agremiação autora, que a omissão da União Federal em adotar as medidas necessárias à elaboração de normas destinadas à punição dos atos resultantes de preconceito contra os homossexuais, os transgêneros e demais integrantes da comunidade LGBT configuraria claro descumprimento por omissão seletiva do comando impositivo de legislar emergente da Constituição da República, pois o Congresso Nacional, longe de atuar como agente concretizador das medidas protetivas de natureza penal exigidos pelo texto constitucional, em ordem a garantir o pleno exercício do direito personalíssimo e ineliminável à orientação sexual e à identidade de gênero, estaria realizando de modo insuficiente a prestação estatal determinada pelo ordenamento constitucional. É preciso ter presente nesse contexto que o direito à legislação só pode ser legitimamente invocado na presente sede processual quando também existir, simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional, a previsão do dever estatal de criar normas legais, como sucede na espécie, em que a Constituição claramente veicula, em bases impositivas, inquestionável mandado de incriminação ou mandado de
criminalização. Diz o inciso 41 do artigo 5º da Constituição, aspas, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, fecha aspas. E o inciso 42 desse mesmo artigo 5º, aspas, a prática do racismo constitui crime nos termos da lei, fecha aspas. Vê-se que a omissão do Congresso Nacional em produzir normas legais de proteção penal à comunidade LGBT por configurar inadimplemento manifesto de uma indeclinável obrigação jurídica que lhe foi imposta por superior determinação constitucional, traduz situação configuradora de ilicitude afrontosa ao texto da Lei Fundamental da República. Assim, e para que possa atuar a norma pertinente ao Instituto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e a constatação de inércia congressual, de outro, de tal forma que, inadimplida a obrigação jurídico-constitucional de produção de provimentos legislativos, tornar-se-á possível imputar comportamento moroso ao Estado, ao Poder Legislativo da União, no caso, e reconhecer admissível, para efeito de eventual colmatação da omissão denunciada, o acesso legítimo à presente ação de controle normativo abstrato. Esse aspecto revela-se impregnado de inquestionável relevo jurídico, ainda mais se considerar que o magistério jurisprudencial desta Corte, refiro-me, entre outros, ao HC 104.410 do Rio Grande do Sul, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes. O magistério jurisprudencial desta Corte tem assinalado em sucessivos julgamentos que os direitos fundamentais assumem não apenas a função de garantir às pessoas o acesso a posições jurídicas oponíveis ao poder público, mas também expressam o dever do Estado de tornar efetiva a proteção a esses mesmos direitos, eventualmente expostos a situações de dano efetivo ou potencial, enfatizando no ponto que a Constituição Federal estabelece, por meio de mandados de criminalização, comandos imperativos destinados ao legislador, concitando-o a elaborar normas de direito penal destinadas a proteger as liberdades fundamentais contra injustas agressões provenientes de terceiros, tal como ordenam as normas constantes dos incisos 41 e 42 do artigo 5º de nossa lei fundamental, cuja implementação se busca efetivar mediante utilização da presente ação constitucional. Eis a ementa consubstanciadora do julgamento proferido por esta Corte no HC 104.410 do Rio Grande do Sul, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes. Controle de constitucionalidade das leis penais, mandados constitucionais de criminalização. A Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que antes determinam a criminalização de condutas. E consta da ementa explícita, expressa referência aos incisos, entre outros, aos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, mas também o inciso 43, 44, mais o artigo 7º, 10, mais o artigo 227, parágrafo 4º, mas especificamente os incisos 41 e 42 do artigo 5º. E continua o ministro Gilmar na ementa. Em todas essas normas, é possível identificar um mandado de criminalização. A lei punirá. O mandado de criminalização expresso, disse o Supremo Tribunal Federal, neste acordo de que foi o relator ministro Gilmar Mendes, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de intervenção, o Eingriffsverbot, expressando também um postulado de proteção, Schutzgebot. Pode-se dizer
que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do acesso, o Übermachtverbot, como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela, é o Untermachtverbot. Os mandados constitucionais de criminalização, e o ministro Gilmar destaca especificamente os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, que também foram invocados como fundamento legitimador da pretensão de inconstitucionalidade por omissão neste caso. Os mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade. Em que vertente? Em que dimensão? Na dimensão da proibição, tanto de excesso como na proibição de proteção insuficiente. E prossegue aqui a emenda. Tenho para mim, presente esse contexto, que a análise desta demanda constitucional impõe que se considere o relevantíssimo problema suscitado pela omissão do Estado, decorrente da inércia de suas instituições, do poder legislativo da União na espécie, quanto à efetivação das imposições legiferantes fundadas em cláusulas constitucionais mandatórias. Impõe-se ressaltar, desde logo, que, na tipologia das situações inconstitucionais, inclui-se também aquela que deriva do descumprimento por inércia estatal de norma impositiva de determinado comportamento atribuído ao poder público pela própria Constituição. Isso significa que o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal, é a chamada inconstitucionalidade por ação ou positiva, quanto mediante inércia governamental, a chamada inconstitucionalidade por omissão ou negativa. A situação de inconstitucionalidade, portanto, pode derivar de um comportamento ativo do poder público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe assim os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal que importa em um facere gera inconstitucionalidade por ação. Portanto, o poder público faz aquilo que a Constituição não permite. Pode ocorrer, no entanto, como sucede na espécie em exame, que o poder público deixe de adotar as medidas legislativas que sejam necessárias para tornar efetivos, operantes e execuíveis os próprios preceitos da Constituição. Em tal situação, o Estado abstém-se de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs. Desse non facere ou desse non prestare resulta a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial quando é insuficiente a medida efetivada pelo poder público. Impede enfatizar, bem por isso, que as omissões inconstitucionais dos poderes do Estado, notadamente do Legislativo, não podem ser toleradas, uma vez que o desprestígio da Constituição, resultante da inércia de órgãos meramente constituídos, representa um dos mais tormentosos aspectos do processo de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmo tempo em que estimula gravemente a erosão da consciência constitucional, evidenciando desse modo o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicas pelo aparelho estatal. Cumpre reconhecer desse modo que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, considerada sua específica destinação constitucional, busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos inscritos na Carta Política e que dependam da intervenção concretizadora do legislador, traduzindo significativa reação jurídico-institucional do vigente ordenamento político que a estruturou como instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Carta da República. A imposição constitucional de legislar de um lado e a situação de omissão abusiva no adimplemento da prestação legislativa de outro, caracterizada
Dada esta última, diante do estado de demora do legislador pela superação excessiva de prazo razoável, qualificam-se, desse modo, como requisitos condicionantes da declaração de inconstitucionalidade por omissão. Isso significa, portanto, que a ação direta por omissão deve ser vista e qualificada como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia pela inaceitável omissão do poder público, impedindo-se, desse modo, que se degrade a Constituição à inadmissível condição subalterna de um estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador comum. A ação direta por omissão, por isso mesmo, deve traduzir significativa reação jurisdicional autorizada pela Carta Política, que a forjou como instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Constituição, consideradas as graves consequências que decorrem do desrespeito ao texto da lei fundamental, seja por ação do Estado, seja, como no caso, por omissão e prolongada inércia do poder público. A situação de inércia do Estado, senhor presidente, em relação à edição de diplomas legislativos necessários à punição dos atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero da vítima, é precisamente a hipótese suscitada nesta demanda pelo autor. O exame do quadro delineado nos presentes autos evidencia a existência, na espécie em análise, de nexo de causalidade entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e a configuração objetiva da ausência de provimento legislativo, de outro, cuja edição se revela necessária à punição de atos e comportamentos resultantes de discriminação ou de violência contra a pessoa em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero. A hipótese versada nesta ação constitucional traduz, como precedentemente enfatizado no douto parecer do Ministério Público Federal, traduz uma típica situação de desrespeito à lei fundamental por omissão normativa unicamente imputável, neste caso, ao Congresso Nacional, uma vez que, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Carta Política, esta, no que concerne à discriminação contra homossexuais e transgêneros, ainda não constituiu objeto da necessária regulação legislativa viabilizadora da proteção penal a ser dispensada e a que têm direito os integrantes da comunidade LGBT. O dever jurídico de editar a lei em questão revela-se imputável, no caso, ao Congresso Nacional, destinatário específico da imposição legiferante inscrita no artigo 5º, tanto dos seus incisos 41 e 42 da Lei Fundamental, por efeito do que dispõe o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Tem-se que é unicamente atribuível ao Poder Legislativo da União a obrigação jurídica de formulação de diplomas legislativos indispensáveis à efetivação dos mandados de incriminação a que aludem os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição e que foram objeto, como acabei de ler, daquele julgado de que foi relator entre nós o eminente ministro Gilmar Mendes. Refiro-me ao HC 104.410 do Rio Grande do Sul. Portanto, senhor presidente, o decorrido esse período, esse longo período de tempo, não é? O que se nota é a falta da necessária intervenção concretizadora do Congresso Nacional, que se absteve até o presente momento de editar o ato legislativo essencial ao desenvolvimento da plena eficácia jurídica dos preceitos constitucionais em questão.
tenho por inacolhível, por isso mesmo a alegação de que a mera existência de proposição legislativa no Congresso Nacional afastaria por si só a configuração na espécie de inércia por parte do Poder Legislativo. Isso, inclusive, foi ontem reafirmado da tribuna pelo eminente senhor vice-procurador-geral da República. Cabe observar no ponto que, após mais de 5 anos de tramitação, o projeto de lei 5.003 de 2001, proposto pela então deputada federal Yara Bernardi, em 7 de agosto de 2001, com o objetivo de definir os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Ele foi aprovado em 23 de novembro de 2006 pela Câmara dos Deputados, vindo a ser encaminhado ao Senado Federal, no qual passou a ser designado como projeto da Câmara número 122/2006. Essa proposição legislativa, vale dizer, o projeto de lei 122/2006 no Senado, por sua vez, então em tramitação na Câmara Alta, no Senado da República, não obstante decorridos mais de 8 anos de seu recebimento na Câmara Alta, teve encerrada sua apreciação ao final da 54ª legislatura, uma vez que, segundo as normas regimentais, impõe o arquivamento automático das proposições que se encontram em processamento há mais de 2 legislaturas. É certo que, por meio do requerimento 46 de 2011, subscrito por ilustres senadores, entre os quais a senadora Marta Suplicy, foi requerido, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, artigo 322, parágrafo 1º, o desarquivamento do PL 122 de 2006, vindo o pleito em questão a ser aprovado em 9 de fevereiro de 2011, havendo referido o projeto de lei retornado à apreciação das comissões temáticas. Essa medida, contudo, sofreu a oposição de parlamentares da chamada bancada confessional, bancada religiosa, contrários ao adimplemento das já referidas cláusulas constitucionais de incriminação da homofobia e da transfobia, circunstância essa que os levou em clara manobra protelatória destinada a frustrar a tramitação legislativa do projeto de lei que tipificava crimes contra a comunidade LGBT, a aprovar o requerimento 1443 de 2013 do senador Eduardo Lopes, que importou na anexação do projeto em questão, PL da Câmara 122 de 2006, ao de instituição do novo Código Penal Brasileiro, projeto de lei no Senado 236 de 2012, criando desse modo evidente embaraço e retardamento na apreciação do projeto apresentado pela deputada federal Yara Bernardi, que era o projeto de lei 5.003 de 2001, que se converteu no Senado no projeto de lei 122 de 2006. O teor das informações oficiais produzidas nesses autos pelo senhor presidente do Senado Federal revela que o projeto da Câmara, o projeto Yara Bernardi, que se acha atualmente anexado ao projeto do novo Código Penal Brasileiro, não obstante transcorridos mais de 17 anos desde a sua proposição, sequer teve concluída a apreciação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, encontrando-se até o presente momento, e essa é uma expressão literal constante das informações da presidência do Senado, encontrando-se até o presente momento, aspas, sem prazo para ser votado, fecha aspas. Não obstante respeitável o esforço dispensado pelo Congresso Nacional no sentido de instaurar o debate legislativo em torno da questão da criminalização da homotransfobia, ou da homofobia e da transfobia, revela-se inquestionável, no entanto, a ausência conspícua de qualquer providência efetiva no sentido de superar a situação de inequívoca e irrazoável inércia deliberandi, ora constatada no presente caso. Esse quadro de permanente indefinição que inviabiliza
viabiliza a efetivação pelo Congresso Nacional dos comandos constitucionais que consagram o dever estatal de prestar tutela penal efetiva contra a prática da discriminação dirigida aos homossexuais e aos transgêneros, foi objeto de severas críticas por parte da ilustre doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que assim, e hoje eminente advogada, que assim descreveu o longo itinerário a que estão sujeitas as propostas legislativas que tratam do tema no âmbito das casas do Congresso. Verbes. Inúmeros projetos de lei já foram apresentados. Eu mesmo, senhores ministros, fiz constar a relação no meu relatório dos vários projetos de lei que foram apresentados às casas do Congresso. Mas diz a doutora Maria Berenice Dias, inúmeros projetos de lei já foram apresentados. A tramitação é exasperantemente lenta. São arquivados, desarquivados, apensados em um constante ir e vir. E se o projeto não é votado e o relator não é reeleito no final da legislatura, a proposição é arquivada. É arquivada e é preciso recomeçar todo um novo calvário para que seja desarquivado e apresentado por outro relator. O projeto de lei 122 de 2006, o projeto Yara Bernardi, que foi apresentado em 2001, que visa criminalizar a homofobia, alterando a Lei 7716 de 86, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado, porém, determinou apensamento ao projeto de reforma do Código Penal, ou seja, simplesmente morreu ou foi assassinado o projeto em questão, o projeto Yara Bernardi. Verdadeiro crime de ódio, fecha aspas, diz a desembargadora Berenice. Cabe rememorar por oportuno que essa Corte já teve o ensejo de assinalar que o estado de mora legislativa pode restar configurado tanto na fase inaugural do processo de elaboração das leis, é a chamada mora agendi, quanto no estágio de deliberação sobre as proposições já veiculadas, a denominada mora deliberandi, desde que evidenciada pela superação excessiva de prazo razoável. E aqui vão, pelo menos, mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição, ou pelo menos mais de quantos? De 18 anos desde a apresentação do projeto Yara Bernardi, desde que evidenciada pela superação excessiva de prazo razoável, inércia abusiva e inconstitucional do Poder Legislativo. E eu menciono aqui uma expressiva ementa da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, que consubstancia julgado desta Corte, do plenário do Supremo Tribunal Federal, julgado proferido na ADIM 3682 de Mato Grosso. Aspas. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação, aqui no caso era o artigo 18, parágrafo 4º, problema da criação de municípios. É possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas, conduta essa que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. E conclui o ministro Gilmar, nessa ementa, a inércia deliberandi das casas legislativas pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, fecha aspas. É por isso que afirmei em passagem anterior do voto que o fato de existirem, até mesmo em tramitação, projetos de lei, isso não descaracteriza a situação configuradora de inércia deliberante. E tal como acentuou
ontem, repito, dessa tribuna, o eminente senhor vice-procurador-geral da República. E isso tem, digamos, o beneplácito, como você vê, da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu citei aqui, por ser bastante expressivo desse entendimento, o teor desta emenda na DIN 3682, Mato Grosso, relator ministro Gilmar Mendes. O fato é que a constatação objetiva de que se registra, neste caso, hipótese de demora inconstitucional, apta a instaurar situação de injusta omissão, geradora de manifesta lesividade à posição jurídica das pessoas tuteladas pela cláusula constitucional inadimplida, justifica plenamente a intervenção do Poder Judiciário e, notadamente, a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser tolerada, possa ser admitida. Admitir-se tal situação equivaleria a legitimar a fraude à Constituição, pois, em última análise, estar-se-ia a sustentar a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal, não obstante agindo em sede de controle concentrado, proceder à colmatação de uma omissão normativa flagrantemente inconstitucional. Isso significa que não se pode identificar na própria inércia estatal a existência de fator exculpatório e pretensamente legitimador do inadimplemento de uma grave obrigação constitucional. O fato indiscutível, senhor presidente, a meu juízo, é que este processo suscita questões de fundamental importância para os homossexuais, para os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT, pois não se pode ignorar que, lamentavelmente, essas pessoas são vítimas de continuadas violações de seus direitos e de inaceitável tratamento preconceituoso, discriminatório e excludente, seja no meio social em que vivem, seja muitas vezes em razão de inadmissíveis comportamentos assumidos pelo próprio aparelho de Estado ou por seus agentes. Preconceito, discriminação, exclusão e até mesmo punições das mais atrozes. Eis o extenso e cruel itinerário que tem sido historicamente percorrido ao longo dos séculos em nosso país pela comunidade LGBT, lamentavelmente exposta, mesmo hoje, a atos de violência configuradores de crimes de ódio, perpetrados por irracionais impulsos homofóbicos e transfóbicos. Em contexto como que resulta desses autos, a colmatação de omissões inconstitucionais nada mais revela senão um gesto de respeito. A colmatação de omissões inconstitucionais nada mais revela senão um gesto de respeito que esta alta corte manifesta pela autoridade suprema da Constituição da República. A omissão do Estado, que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição legiferante ditada pelo texto constitucional, como aquela que deriva dos incisos 41 e 42 do artigo 5º de nossa lei fundamental, qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, uma vez que, mediante inércia, o poder público também desrespeita a Constituição. Mediante inércia, o poder público também ofende direitos que nela se fundam. Mediante inércia, o poder público também impede, por ausência ou insuficiência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados da lei fundamental, tal como tem advertido o próprio Supremo Tribunal Federal. E eu menciono a ADIM 1458, de que eu próprio fui relator, onde se discutiu essa questão da omissão normativa. O fato, senhor presidente, é que as situações configuradoras de omissão inconstitucional
ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização pelo poder público do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta Política, tais situações refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se perigosamente como um dos processos deformadores da Constituição, expondo-se por isso mesmo à censura do magistério doutrinário que aqui eu menciono. O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais, inclusive as imposições constitucionais legiferantes, traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. Nada mais nocivo, nada mais perigoso, nada mais ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou então com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos, ou muitas vezes com frontal desrespeito aos direitos das minorias, notadamente daquelas minorias expostas a situações de vulnerabilidade. A percepção da gravidade e das consequências lesivas derivadas do gesto infiel do poder público, que transgride por omissão ou por insatisfatória concretização os encargos de que ele, poder público, se tornou depositário por efeito de expressa determinação constitucional, foi revelado entre nós já no período monárquico, em luz do magistério de José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, e reafirmada por eminentes autores contemporâneos em lições que acentuam o desvalor jurídico do comportamento estatal omissivo, como se vê, por exemplo, em José Afonso da Silva, aspas, de José Afonso: não basta, com efeito, ter uma Constituição promulgada e formalmente vigente, impende atuá-la, completando-lhe a eficácia para que seja totalmente cumprida. Fecha aspas. É por essa razão que Canutilho e Vital Moreira, analisando a força normativa da Constituição e assinalando que a eficácia preponderante e subordinante de suas cláusulas impede o reconhecimento de situações inconstitucionais, ambos expendem, na perspectiva da inquestionável preeminência normativa da Carta Política, o seguinte e preciso magistério, aspas: tanto se viola a lei fundamental quando as ações estatais não estão em conformidade com as suas normas e princípios, como quando os preceitos constitucionais não são atuados, não são dinamizados, não são concretizados pelos órgãos que constitucionalmente estão vinculados a fornecerem-lhes operatividade prática. A Constituição impõe-se normativamente, não só quando há uma ação inconstitucional, vale dizer, fazer o que ela, a Constituição, proíbe, mas também quando existe uma omissão inconstitucional, vale dizer, não fazer o que ela impõe que seja feito. Fecha aspas. Essa mesma visão reflete-se na lição que eu diria pioneira da eminente professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, que foi procuradora-geral do Estado de São Paulo, em obra produzida já em 1986, quando ela discute amplamente a questão das omissões inconstitucionais, num momento em que a nossa doutrina constitucional nem se preocupava-se muito mais com as situações de inconstitucionalidade por ação
portanto, mediante comportamentos positivos, ou seja, mediante condutas que implicavam a prática de atos proibidos pela Constituição. E eu aqui transcrevo fragmento dessa lição muito preciosa da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. Desse modo, diante a irrecusável supremacia da Carta Política, revela-se essencial impedir o desprestígio da própria Constituição, seja por ação, seja por omissão, dos órgãos, instituições e autoridades da República. E vale referir no ponto, em face de sua inquestionável atualidade, a autorizada lição de Pontes de Miranda, cujo magistério contém grave advertência, e uma grave advertência que não pode ser ignorada por ninguém, que diz Pontes, aspas, nada mais perigoso do que se fazer Constituição sem o propósito de cumpri-la, ou de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou que se entende devam ser cumpridos, o que é pior. No momento, sob a Constituição, que bem ou mal está feita, o que nos incumbe a nós, dirigentes, juízes e intérpretes, é cumpri-la. Só assim saberemos a que serviu e a que não serviu a Constituição, nem se a Constituição realmente serve. Se a nada serviu em alguns pontos, que se emende, que se reveja. Se em algum ponto a nada serve, que se corte nesse pedaço inútil. Se há algum bem público desserve, que pronto se elimine. Mas sem a cumprir, sem cumprir a Constituição, nada saberemos. E nada sabendo, nada poderemos fazer que mereça crédito. Não cumprir a Constituição, diz Pontes, é estrangulá-la ao nascer. É preciso proclamar, senhor presidente, que as Constituições, como todos sabemos, consubstanciam ordens normativas, cuja eficácia, autoridade e valor não podem ser afetados ou inibidos pela voluntária inação ou por ação insuficiente das instituições estatais. Não se pode tolerar que os órgãos do poder público, descumprindo por inércia, por omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto, infringam com esse comportamento negativo a própria autoridade da Constituição e afetem, em consequência, o conteúdo eficacial dos preceitos que compõem a estrutura normativa de nossa lei maior. O fato irrecusável é um só: o desprestígio da Constituição por inércia de órgãos meramente constituídos representa um dos mais graves aspectos da patologia constitucional, pois reflete inaceitável desprezo por parte das instituições governamentais da autoridade suprema da lei fundamental do Estado. Essa constatação, feita por Karl Löwenstein, Teoria da Constituição, página tal, coloca em pauta o fenômeno da erosão da consciência constitucional, motivado pela instauração, no âmbito do Estado, de um preocupante processo de desvalorização funcional da Constituição escrita, como já ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, como resulta, por exemplo, de decisão consubstanciada em acórdão assim emendado. E eu transcrevo uma ementa referente a um acórdão de que fui relator neste egrégio plenário, senhor presidente, está na RTJ 183, páginas tais. Eu não vou ler a ementa, que é longa, a ementa, e de qualquer maneira ela condensa tudo isso que eu venho de dizer, no sentido de que a transgressão da ordem constitucional pode consumar-se mediante ação, violação positiva ou mediante omissão, violação negativa, e que o descumprimento de imposição constitucional legiferante gera a desvalorização funcional da Constituição escrita. E digo eu, senhor presidente, já me aproximando da parte final desta primeira, nem diria metade, porque quase metade do meu voto. Todas essas premissas
que venho dispor autorizam-me a reconhecer a existência na espécie de situação de evidente e inconstitucional inércia estatal inteiramente imputável ao Congresso Nacional. Essa clara omissão normativa, que se acha objetivamente constatada na presente causa, revela-se lesiva ao texto da Carta Política porque transgressora por injustificável inação congressual das cláusulas constitucionais de proteção penal previstas nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Lei Fundamental, o que torna plenamente justificável e inteiramente admissível a utilização na espécie do instrumento processual de que se valeu, no caso, o Partido Popular Socialista, autor da apresentação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, eu me detenho neste ponto, senhor presidente, para que então na próxima sessão, e em ordem a concluir o meu voto, eu reinicie a leitura do seu texto a partir do item 12, que cuida das soluções possíveis para a colmatação do estado de mora inconstitucional. Agradeço ao eminente ministro Celso de Mello. Então, vamos suspender o julgamento neste ponto para sua retomada na próxima quarta-feira. Agradecendo a presença de todos e desejando a todos um bom final de tarde e noite, declaro encerrada a sessão.